Olá, meus amigos, minhas amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico. O nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje, prosseguindo o estudo do capítulo 14, vamos analisar os versículos de 7 a 11. Nessa passagem, vamos entender que a personalidade transitória que representamos na encarnação é limitada e precisamos superar a identificação com essa configuração transitória para compreender que somos um ser imortal. E a nossa filiação divina pode se manifestar em nós, mesmo na situação de encarnados. Acompanhe conosco esse estudo. O texto bíblico diz o seguinte: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis o meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Então, vemos nessa passagem Jesus conversando com os seus discípulos e apresentando esclarecimentos sobre o relacionamento da criatura com o Criador. Esse episódio acontece na véspera da Páscoa, antes da crucificação de Jesus em Jerusalém. Jesus percebeu que os discípulos não haviam ainda entendido a condição dele de Messias e a relação dele com Deus e como isso é algo válido para nós também. Um dia, como Jesus, estaremos nessa condição de espírito pleno e teremos a percepção direta de Deus. Carlos Torres Pastorino, na sua coleção Sabedoria do Evangelho, no volume 8, ele faz uma explicação sobre esse assunto, é muito interessante, que ele comenta que o Cristo prossegue a sua lição sublime falando com Filipe, quando fala: não sabes que o eu está no Pai e o Pai está no eu? Realmente fora antes ensinado que seus anjos estão diante da face do Pai. Isso está em Mateus 18:10. Então é dada a prova imediata. As palavras que vos falo, não as falo por mim mesmo. O Pai que habita no eu faz as obras dele, do próprio Pai, através do eu, que é o intermediário. Veio a seguir o apelo: crede que o eu está no Pai e o Pai no eu, pois as próprias obras o demonstram. Então, quando o Carlos Torres Pastorino nos fala desse eu, ele está mencionando o self, no dizer da psicologia junguiana. Self é o si mesmo, é a individualidade imortal que nós somos essa dualidade. A individualidade imortal é o ser essencial criado por Deus, é a inteligência que tem os atributos da divindade, a vontade, o poder de criar, tem o livre-arbítrio, a consciência de si mesmo, a consciência de Deus. Todos esses atributos da individualidade imortal estão em nós. Mas quando encarnamos, nós vamos expressar no mundo uma personalidade transitória. Essa personalidade se constrói
ao longo do desenvolvimento, do crescimento do indivíduo aqui na Terra. E toda a ação educativa na Terra, ela nos condiciona a um relacionamento imediato com essa realidade. Nós passamos a ter essa ilusão de que nós somos essa personalidade transitória. Então nós precisamos superar esse entendimento para ampliar o nosso nível de consciência, para perceber esse eu profundo, essa individualidade imortal que somos. Então, o argumento de Jesus para os seus discípulos é dizer que as obras que ele faz não são obras que ele pessoalmente está fazendo. Ele, na verdade, é um intermediário. Deus realiza por meio dele. Então, as obras do Cristo, que é o Messias, que é a individualidade mortal, elas são feitas pela mediação de Jesus, a personalidade transitória. E essas obras são muito manifestas. Ele expressa ali domínio dos elementos da natureza, quando ele faz serenar a tempestade, domínio das enfermidades, quando ele cura várias enfermidades que naquela época não tinham cura, quando ele tem o domínio da matéria, faz a multiplicação dos pães e dos peixes, quando ele também conhece em profundidade aquelas almas, os corações daquelas criaturas, sabe ler corretamente as pessoas que o rodeiam. Então, todas essas obras revelam o ser espiritual que ele é. E, pelos frutos, como se diz, se conhece a árvore. Então, Jesus é a personalidade transitória do Cristo, que é o enviado de Deus, essa individualidade imortal. E todos nós também somos individualidades imortais, expressando temporariamente uma personalidade no cenário do mundo. O esclarecimento deixa claro que temos uma visão equivocada de Deus, como os discípulos de Jesus também tinham. E nós precisamos entender que não há qualquer possibilidade de perceber Deus no limite da personalidade transitória. Somos espíritos e, como individualidades criadas por Deus, temos a condição de filho e a chance de conhecer o nosso Pai, que é o Criador. Mas é preciso que nós consigamos superar a ilusão criada pelo mundo material para desenvolver a espiritualidade em nós. Emmanuel tem uma interpretação interessante do versículo 10. Ele faz esta interpretação na lição 115, intitulada Espera por Deus, publicada no livro Palavras de Vida Eterna. Então, tem esse versículo: mas o Pai que permanece em mim realiza as suas obras, que é o versículo 10. E Emmanuel comenta assim: saibamos buscar o pensamento divino atuante em todas as formas de vida, trabalhando na construção do bem, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tisnados pela sombra do mal. Observa a planta frágil, muita vez desfigurada pelo bote de insetos daninhos ao surgir da semente. Parece uma excrescência no barro de que se envolve. Entretanto, encerra consigo as potencialidades que a transformarão em árvore vigorosa. Repara a criança recém-nata, em muitas circunstâncias tocada por enfermidade inquietante, vagindo nos braços maternos, mas se assemelha a pobre farrapo humano guardado pela morte. Todavia, traz na própria formação orgânica aparentemente comprometida a força que a transfigurará talvez num condutor de milhões de pessoas. Não julgues o sofrimento por mal. A tempestade carreia a higiene da atmosfera. A doença do corpo é renovação do espírito.
em todos os sucessos desagradáveis, em todas as condições adversas da existência, acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Disse Jesus: mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Criador está igualmente na criação. Diante do nevoeiro, não condenes as trevas, acende a luz do serviço e espera por Deus. Então, aí está o segredo do roteiro. O servir, o trabalhar pelo bem de todos, nessa esperança da nossa caminhada de progresso, para que um dia também as obras de Deus se manifestem por nós, tão evidentemente quanto se manifestavam pela personalidade Jesus. Então, ficamos por aqui hoje, mas voltaremos numa outra oportunidade, se Deus quiser. Até lá!